No quarto Congresso da Internacional Comunista, em novembro de 1922, se declarou que era incompatível ser maçom e comunista ao mesmo tempo. Leon Trotsky afirmou que a maçonaria era, abre aspas, uma ideologia de concepção burguesa, cujos princípios não correspondem à ditadura do proletariado. Fecha aspas. Em 13 de fevereiro de 1923, o Grande Conselho do Fascismo aprovou uma moção que estabelecia a incompatibilidade entre ser filiado à maçonaria e ser membro do Partido Nacional Fascista. Essa moção será aprovada com 4 abstenções de Alessandro Duda, Giacomo Acerbo e Ítalo Balbo. Estes dois últimos pertenciam à Grande Loja da Itália. Já Roberto Farinati, a que foi iniciado na loja maçônica Quinto Curzio do Grande Oriente da Itália, em Cremona, irá protestar contra essa moção. Quase todos os fascistas que eram maçons permaneceram no partido, com exceção de Luigi Capello, que abandonou o partido. Já Duda foi expulso do Grande Oriente da Itália. Também no quarto Congresso da Internacional Comunista em 1922, se determinou a eliminação da maçonaria. Benito Mussolini, em 19 de maio de 1925, apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de lei para dissolver a maçonaria, que foi aprovado com 289 votos a favor e 4 votos contra. Em outubro do mesmo ano, antes até da aprovação da lei no Senado, muitas lojas maçônicas foram devastadas pelos fascistas, como por exemplo, as de Bari, Gênova, Forlì e Modena. Em 22 de novembro, o grão-mestre maçom, Domizio Torrigiani, que nas vésperas da marcha sobre Roma havia emitido uma circular na qual justificava o fascismo como uma libertação da confusão em que se encontrava o país no pós-guerra, assinou uma ordem para a dissolução de todas as lojas maçônicas, mas não do Grande Oriente da Itália. Só para esclarecer que o dono deste canal e autor deste vídeo é a favor de proibir a maçonaria em todo o mundo. O objetivo do vídeo é apenas mostrar que o Mussolini não proibiu a maçonaria na Itália porque a Igreja Católica a condena, mas sim, porque a Internacional Comunista a condena. A Internacional Comunista considerava o reino da Iugoslávia como uma criação artificial do Tratado de Versalhes, onde os eslovenos, montenegrinos, macedônios, croatas e bósnios eram explorados pelos sérvios. Tudo isso foi oficializado no terceiro Congresso do Partido Comunista da Iugoslávia realizado em Viena, em junho de 1926. Já a medida certa para a Sérvia foi tomada por eles no quarto Congresso em Dresden, em 1928 e em seguida, foi tomada a decisão de fundar estados independentes na Eslovênia, Macedônia, Albânia e Croácia. Depois do quarto Congresso de Dresden, o Partido Comunista da Iugoslávia passou a apoiar todos os partidos nacionalistas contra o domínio sérvio, incluindo o Movimento Revolucionário Croata, conhecido popularmente como Stasi. O Jornal Proleter do Partido Comunista da Iugoslávia, em setembro de 1932, irá apoiar ao Stasi na revolta Lica, abre aspas. Recentemente, o movimento Ustašas contra as autoridades de ocupação sérvia vem se espalhando, especialmente em Lica e no norte da Dalmácia. Houve vários confrontos entre Ustašas armados e gendarmes. Entre Benik e Benkovac, os Ustašas explodiram 4 quartéis dos gendarmes. Nos conflitos em Lica, os Ustašas capturaram 5 gendarmes e os levaram como reféns. Para reprimir o movimento, o governo declarou estado de sítio na área, enviando 1.400 gendarmes, 3 batalhões do exército, 2 destacamentos de cavalaria de metralhadoras e uma bateria de montanha. Do fato de que o movimento Ustaša começou em Lica no norte da Dalmácia, às partes mais pobres da Iugoslávia, pode-se concluir que os momentos socioeconômicos desempenham um papel importante nesse movimento. Mas o significado do momento nacional também é grande, porque o movimento é mais desenvolvido nas partes croatas de Lica e no norte da Dalmácia. O Partido Comunista dá as boas-vindas ao movimento Ustaša dos camponeses liquidálmatas, e se coloca completamente do lado deles. É dever de todas as organizações comunistas e de todos os comunistas apoiar, organizar e liderar este movimento. Entre 1934 e 1935, os comunistas junto com a Stasi fizeram greves de fome. Na prisão de Lepoglava, os comunistas junto com a Stasi irão fundar a, abre aspas, comunidade de condenados políticos em revolucionários nacionais croatas, revolucionários nacionais macedônios e comunistas, fecha aspas, para lutar em conjunta contra a ditadura militar do rei da Iugoslávia. Entre os membros da comunidade de condenados políticos, temos os comunistas, Moza Pijade, Milovan Đilas, Andrija Ebripeko Miletic. Nikola Rubčić, no livro Robija em Registros de Lutadores Nacionais Croatas, publicado em Zagreb em 1936, também testemunha essa cooperação. Depois disso, o Jornal Proleter do Partido Comunista da Croácia publicou um artigo intitulado Comunistas e Católicos, onde se lia, abre aspas, o que separa esses dois grandes movimentos sociais. O que os incomoda para defender a paz e a liberdade juntos? Vejamos primeiro quem compõe as organizações comunistas e quem compõe as organizações cristãs. A maior parte das organizações católicas é composta pelo campesinato, pela pequena burguesia, pelos camponeses e pobres urbanos e pelos jovens desses estratos, liderados por padres católicos. Assim, as diferenças socioeconômicas entre as massas das organizações católicas e comunistas não são tais que impeçam a cooperação entre os dois movimentos. Fecha aspas. Em maio de 1937, o Jornal Proleter se dirige para os croatas, abre aspas, os comunistas lutam contra a política de pilhagem dos senhores de Belgrado e dos capitalistas de Belgrado, que saqueiam economicamente o povo croata. Dizemos, um camponês croata e um trabalhador croata não servirão nem escravizarão ninguém. O povo croata quer isso, e os comunistas também. Os interesses do povo croata são os interesses dos comunistas e só um tolo pode ser contra os seus próprios interesses. Quem ataca os comunistas atira nas costas dos melhores filhos do povo croata de uma emboscada. Fecha aspas. Com o golpe de Estado do rei da Iugoslávia em 6 de janeiro de 1929, Ante Pavelić migrou para a Itália fascista, onde ele fundou a Stasi com apoio de Mussolini, que irá financiar e treinar a Stasi. Mussolini também forneceu instalações e asilos para a Stasi.
Em abril de 1941, a Itália fascista e a Alemanha nazista irão invadir e dissolver o Reino da Iugoslávia, para fundar o Reino da Albânia, Estado independente do Montenegro e Estado independente da Croácia. Andrij Gebra, que era membro do Partido Comunista da Iugoslávia e será secretário do Partido Comunista da Croácia, irá expressar sua alegria com a fundação do Estado independente da Croácia da Ustase.